né, esses momentos da ruptura, é quando uma outra tecnologia, um outro setor, uma outra abordagem que antes era pequeno, restrito, de repente passa a se tornar o padrão. E as empresas que já estavam com esse drive, elas obviamente são muito mais adaptadas. E outras empresas que, vamos dizer assim, estavam trabalhando num cenário mais tradicional, sem essa perspectiva de mudança, aí elas precisam correr atrás do prejuízo e o cenário se inverte. É basicamente o que a gente está vendo hoje com a Intel. E sempre nesses cenários de ruptura, você provavelmente tem a ascensão de novos players que passam a dominar esse mercado. Então, historicamente, esse é um movimento que a gente vê também. Quando eu tenho uma ruptura de um segmento e eu passo a ter um novo segmento predominante a partir daquele ponto, possivelmente as marcas e as empresas que dominam aquele setor também mudam, porque eram justamente as pequenas ou as que estavam trabalhando com um nicho e que aparentemente não tinham uma perspectiva de mercado tão promissora, porque justamente era um segmento específico, um nicho, e agora aquilo passa a se tornar o padrão e essas empresas crescem. E aí é o caso justamente da Nvidia. Não que ela fosse uma empresa pequenininha, que fosse uma empresa de nicho, não é bem esse o caso da Nvidia. Mas ela estava em um setor trabalhando ali tranquila, era um setor voltado para um público com o tipo de uso mais específico, com algumas demandas mais específicas, e agora ela passa a ser demandada basicamente para tudo, porque todo o trabalho de computação hoje passa se não passou ainda, está nessa fase de transição para usar mais e mais recursos ligados à inteligência artificial. E aí isso atinge a Intel duplamente, porque além dela ter perdido a possibilidade de embarcar nesses dois movimentos, né, que ocorreram aí mais ou menos nos últimos 15 ou 20 anos, que um é a ascensão de mobile e de todo esse ecossistema de mobile e de wearables, mas também agora com a corrida por inteligência artificial, porque isso vai, em algum momento, se é que já não está atingindo o mercado, ou vai atingir o mercado de computadores, PCs de mesa e notebooks, mas também o mercado de servidores que, potencialmente para usar novos recursos, vão demandar também novas arquiteturas. E aí, nesse sentido, mais uma vez, a Intel se vê ameaçada. Então a gente tem a questão das rupturas, da inovação de ruptura e desses movimentos de mercado. Por isso o conceito ali do dilema do inovador que o Clayton Christensen introduziu no seu livro se tornou tão importante para a condução dos negócios. Mas você tem também o tema que a gente trouxe no episódio passado do Talk to Biz, falando sobre tendências, sobre mega tendências. E aí um ponto que é super importante é a gente acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento de novas tecnologias, o desenvolvimento de novas pesquisas, porque um ponto que hoje pode parecer algo inofensivo, algo que está muito ainda no nascedouro ali, que ainda vai demorar muito tempo para se estabelecer, mas de repente aquilo cruza com uma outra tecnologia ou cruza com um outro acontecimento ou com outro contexto e aquilo se potencializa muito rapidamente. E aí você vai me falar assim, Bruno, mas aí como é que a gente vai antecipar o futuro ou tentar prever o futuro? Prever o futuro é difícil, mas na verdade a gente precisa tentar acompanhar ao máximo o desenvolvimento dessas tecnologias. E aí para uma empresa como a Intel, é óbvio que está muito mais fácil do que para qualquer outra no mundo acompanhar o desenvolvimento tecnológico e as pesquisas que estão sendo feitas, porque ela está ali no coração, onde a coisa toda acontece, quer dizer, lá no Vale do Silício, é uma das principais empresas do mundo, certamente muito da pesquisa que é desenvolvida parte dela própria, portanto, é claro que ela tinha melhor condição do que qualquer outra empresa no mundo de acompanhar essa movimentação. Inteligência artificial não é algo que está sendo desenvolvido de 2 anos para cá, é algo que já tem décadas. E todo o desenvolvimento de microprocessadores, de semicondutores, das tecnologias que garantem que você tenha componentes cada vez menores e com uma capacidade de processamento cada vez maior, é claro que a Intel tinha total capacidade de acompanhar tudo isso. Só que
Ainda assim, a gente precisa dar um desconto, por assim dizer, porque mesmo acompanhando tudo, nem sempre dá para prever exatamente o que vai acontecer. Então, ninguém poderia prever uma sequência de fatos que a gente teve nos últimos anos. Por exemplo, Covid, 2 anos ou 2 anos e meio, 3 anos depois, ChatGPT se tornando um fenômeno, o movimento geopolítico que acirrou ainda mais os ânimos entre as duas principais economias do mundo, Estados Unidos e China, um olhar muito mais crítico à tendência da globalização e a ideia das superpotências manterem a sua capacidade e a sua, vamos dizer assim, autonomia para produzir alguns componentes que são críticos, e toda essa movimentação de semicondutores tem a ver com isso também. Então vejam que por mais que a gente acompanhe para tentar entender quais vão ser as tendências que vão se consolidar ou que não vão se consolidar, né? Ainda assim é difícil antever com exatidão tudo o que vai acontecer.